Ora bem, como vocês veem na folhinha que vos distribuí, deixamos de facto hoje de parte a segunda parte toda do Evangelho, não é? E sobretudo depois as novas aparições do ressuscitado, que nos falam sobre a presença, de como é que o Senhor continua a estar presente na sua comunidade e na missão da Igreja. E daí aquele episódio de Pedro, vou buscar, nós vamos também. São 7 os apóstolos que vão buscar, representam assim toda a Igreja, mas é impossível a gente hoje ir lá. Hoje convidávamos a irmos à primeira parte. Vocês veem aí na estrutura que vos dei, chamado o prólogo narrativo. Temos o prólogo, que é o hino de abertura, os primeiros 18 versículos, e depois o livro dos sinais começa com o prólogo narrativo, uma semana inaugural e um sinal programático. No ponto 1, os primeiros dias de Jesus, que são o resto do capítulo 1, e esses primeiros dias destinam-se a apresentar a pessoa de Jesus, e depois o episódio sobre o qual nos vamos demorar mais um bocadinho, que é um episódio altamente significativo e simbólico, que é o episódio das bodas de Caná, que eu chamo o sinal programático, ou seja, o sinal que nos apresenta o programa de Jesus, ou seja, a sua missão, Jesus e a sua obra. Depois do prólogo, começa uma sequência de 4 dias, todos eles bem assinalados. Se vocês repararem, no versículo 29 diz, no dia seguinte, ou seja, que significa que estamos no segundo dia. Depois no versículo 35 diz, no dia seguinte, e depois no versículo 43 outra vez, no dia seguinte. Ou seja, temos aqui uma sequência de 4 dias, e nestes 4 dias é-nos apresentada a pessoa de Jesus, com títulos cristológicos, não é? Mas todos eles acabam por ser muito deficitários. Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus, não sabemos o que é que isto significa por enquanto, vocês já sabem, porque já tivemos a oportunidade de explicar, no versículo 36, depois no versículo 38 como Rabi, ou seja, como Mestre, depois no versículo 41 como Messias, Cristo, depois aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas, no versículo 45, e por fim aquela declaração de Natanael, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas aqui a expressão Filho de Deus imediatamente matizada por a outra que se segue, és o Rei de Israel. Ou seja, és o Filho de David, aquele Messias que a gente esperava há tanto tempo. E neste sentido, Filho de Deus. São todos títulos insuficientes. A revelação de Jesus e da sua missão dar-se-á no episódio seguinte, no episódio das bodas de Caná, naquela que se chama a antecipação da hora, dessa hora para a qual Jesus veio e na qual manifesta a sua glória. Ou seja, o que é a glória de Deus? É a manifestação da sua natureza divina. Ora bem, reparem que as bodas de Caná, portanto, no capítulo 2, já lá passo para o texto, começam com uma expressão estranha. Ao terceiro dia. O que é que há aqui de estranho? Já passaram 4 e agora de repente diz ao terceiro dia. Então se já passaram 4, como é que é ao terceiro dia? Portanto, temos aqui 2 sequências de tempo. E já lá vamos perceber o que é que esta expressão significa. 4 dias mais 3. É o terceiro dia a sequência de uma outra contagem. 4 dias mais 3 dá? 7. E o número 7 na Bíblia significa? Totalidade, a plenitude, não é? Portanto, no 7º dia desta sequência, dá-se algo de extraordinário. Se tivermos em conta a expressão terceiro dia, assim como a declaração da mãe de Jesus, fazei o que ele vos disser, o tema fundamental do episódio, a manifestação da glória de Jesus, Jesus manifestou a sua glória, tudo temas que nos aparecem neste episódio. Estes 3 aspectos remetem um bom conhecedor da Bíblia para um episódio fundamental que é a descrição do dom da lei por Deus a Moisés em Êxodo 19, 7 e seguintes. Ou seja, depois do povo ter confessado a sua disposição em receber tudo o que Yahvé ordenasse, tudo o que Yahvé disse, nós o faremos, em Êxodo 19, 7 a 9, Yahvé diz a Moisés, vai ter com o povo e falo santificar hoje e amanhã,
Porque ao terceiro dia, Yahvé descerá aos olhos de todo o povo sobre a montanha do Sinai. E Moisés, obedientemente, diz ao povo: preparai-vos para o terceiro dia. E a descrição da oferta da lei, do grande dom de Deus, dado ao povo através de Moisés, começa da mesma forma. Na manhã do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e como uma espessa nuvem sobre a montanha, na qual se revelou a glória do Senhor. Estão a ver aqui pontos de contacto? Ou seja, o terceiro dia, como manifestação de algo extraordinário, a dádiva de um grande dom de Deus ao seu povo, na qual se revela a glória do Senhor. Ora, esta narração bíblica, e a frase, tudo o que ele disser, fazei. Nós faremos tudo o que o Senhor disser. Esta narração bíblica é a base da liturgia de Pentecostes, que fez acrescentar aos 3 dias da festa 4 dias de preparação. Mais uma vez, 4 mais 3. Para quê? Para que no último dia se celebre o grande dom de Deus a Israel, que é a lei. O que é que São João nos diz com isto? Logo assim à partida, quando a gente consegue já fazer a ligação e ter este background, este pano de fundo para todo o episódio. Que o grande dom de Deus vai ser dado agora. A glória de Jesus também é manifestada ao terceiro dia, depois de 4 dias de preparação. Em Êxodo 24, depois de Moisés propor ao povo a aliança, descrita a partir de Êxodo 19, em Êxodo 24, o povo responde: tudo o que o Senhor disse, nós o faremos. Êxodo 24, 7. Trata-se da mesma frase da mãe de Jesus. Da mesma maneira. Ora, este background parece indicar que este episódio, estes 7 dias, devem ser lidos como uma unidade. Mas há indicações no texto de que 2:1-12, o episódio das bodas de Caná, está ligado ao final do capítulo 4. Porquê? Porque no final do capítulo 4 faz-se referência ao primeiro sinal de Caná, que é como quem diz, tudo aquilo que está dito entre o primeiro sinal de Caná e o segundo sinal de Caná, que é quando Jesus cura o filho do funcionário real, deve ser lido na mesma moldura. Chama-se isto uma inclusão. Já vos expliquei o que é isto, não? Nas aulas nunca vos expliquei? Então, uma inclusão o que é? É uma espécie de moldura. Ou seja, é a repetição de uma ideia ou de uma frase com que o autor assinala que aquilo que está, desde da primeira vez em que a frase se diz até à segunda vez, deve ser lido num conjunto. Ou seja, trata-se de algo que ilumina o que está dentro. É como se fosse um quadro e uma moldura. Ou seja, é uma moldura que nos ajuda a enquadrar, digamos assim, tudo aquilo que está dentro. Então, desde o primeiro sinal de Caná até o segundo sinal de Caná, que vocês tinham aí indicado, Jesus e o funcionário real, é o ponto 5. A5, segundo sinal de Caná. Tudo deve ser lido à luz deste episódio, que é o episódio das bodas de Caná, o episódio programático. Assim, as bodas de Caná aparecem como uma espécie de corrente que faz a ligação entre os diversos episódios. Vamos primeiro explicar o episódio das bodas de Caná e depois dizer porque é que os outros têm que ser lidos à luz deste episódio. Ok? Vamos então ao episódio. A narração das bodas de Caná, agora é só o texto diante de vocês que é para poderem ir acompanhando. É muito rica em simbolismo joanino e antecipa muito dos temas que depois serão tratados no Evangelho. Vocês vejam, o milagre e as suas consequências acontecem depois de uma discussão sobre a hora. Ainda não chegou a minha hora. Então há uma hora para a qual Jesus veio. Mas ainda não chegou, diz ele à mãe. Mas por pedido da mãe antecipa a hora. É o primeiro de uma série de acontecimentos que serão descritos, cada um como um sinal
como já tive a ocasião de vos dizer. Depois, o tema da água é um tema muito importante, como também já tivemos a ocasião aqui de referir, e sobretudo a água viva, que é diferente desta água. E o tema da doxa, ou seja, da glória, que é um dos temas importantes do Evangelho, a manifestação da glória de Jesus. Vamos então à análise do texto. O texto tem uma introdução, os versículos 1 e 2, depois a ação iniciada pela mãe de Jesus, os versículos 3 a 5, e depois a ação iniciada por Jesus, os versículos 6 a 10. Depois com a intervenção do narrador, que, como vocês sabem, é sempre importante para nos orientar. Então, vamos à análise do texto. O texto começa precisamente por dizer ao terceiro dia. E agora já entendemos que esta expressão remete o leitor para o acontecimento mais importante na vida do povo de Israel, que foi a dádiva da lei, o grande dom de Deus. E, portanto, esta revelação de Deus no Monte Sinai, na qual ele entrega esta dádiva tão grande, enquadra tudo aquilo que Jesus vai fazer. Para nos mostrar que a verdadeira revelação da glória de Deus se dá agora, através do seu próprio Filho. O contexto de uma boda invoca aquilo que a refeição e, sobretudo, o casamento significa no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, todas as alianças são seladas com uma refeição. Porquê? Porque a refeição é sempre sinal de comunhão e de intimidade. Os meus paroquianos já estão saturados de me ouvir, mas como nem todos são meus paroquianos, vou dizer outra vez. Não é? Todos nós sabemos que os momentos mais importantes da vida partilham-se à mesa. Porquê? Porque na mesa a gente está com tempo. E na mesa nós abrimos a nossa intimidade. Agora faz-se num restaurante, mas antigamente não, era em casa. Portanto, implica que a pessoa entre na nossa casa, que é o lugar da nossa intimidade, e na nossa casa e no lugar da nossa intimidade só a gente deixa entrar quem verdadeiramente a gente quer que faça parte da nossa vida. Aqueles que nos vêm vender produtos ficam à porta. Não mandamos sentar a não ser que seja a Bimbi, né? Agora são umas coisas. Portanto, e então ainda mais, sentar-se à mesma mesa significa partilhar a intimidade, partilhar e estabelecer comunhão. Na Bíblia, aliás, na nossa vida, todos os grandes acontecimentos da vida são feitos à mesa. Um batismo termina como? Com uma refeição. Um casamento termina como? Com uma refeição. Um negócio importante é feito como? Muitas vezes à mesa ou então implica uma refeição. Portanto, a refeição tem este simbolismo antropológico muito denso da intimidade, da comunhão, de vidas que ficam ligadas. E por isso, no Antigo Testamento, todas as alianças e todos os pactos humanos são firmados com uma refeição, com o comer em conjunto. E quando é com Deus, são terminados com um sacrifício, oferecendo a Deus uma parte do sacrifício e depois consumindo a outra parte num gesto de comunhão, como também já tive a oportunidade de vos explicar. Não é por acaso que o primeiro gesto de Jesus no Evangelho de São João, que depois dá contexto a todo o resto do Evangelho, é a participação num casamento. No Antigo Testamento anuncia-se, de facto, a vinda do Messias como essa oferta que Deus faz de sentar à sua mesa com banquetes de carnes gordas, é assim que diz Isaías 25. Ou seja, com vinhos finos, com vinhos preciosos, e o vinho vai ser aqui muito importante, não é? Que Deus oferece como sinal da alegria da chegada do Messias. Agora há qualquer coisa no texto que nos devia deixar logo de sobreaviso. Qual é a personagem mais importante deste texto? Quem? Jesus. A personagem mais importante de qualquer texto do Novo Testamento é Jesus. Mas, incrivelmente, não é de Jesus que o texto começa a falar. Houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. E só depois então é que se introduz a pessoa de Jesus e dos discípulos. E isto tem um significado. Ela tem um papel importante no relato que se segue. A mãe atrai a atenção de Jesus sobre um facto que o narrador já tinha comentado. Não havia vinho. E como vocês sabem, espero não por experiência, o vinho transforma as pessoas.
O vinho é sinal de alegria e da transformação que pode acontecer numa pessoa. Verdade, a gente também sabe isso. A gente vê uma pessoa que bebeu um bocadinho a mais, uma alegria completa. E até parece outra pessoa, parece que se transforma. Mas, de facto, a Bíblia vai buscar este simbolismo tão antropológico e que todos nós conhecemos para falar da vinda do Messias. Aquilo que acontecerá quando vier o Messias é a mesma coisa que acontece com o vinho quando é tomado em demasia pelas pessoas. Ou seja, a vinda do Messias será uma alegria para todo o povo e uma transformação dos corações daqueles que verdadeiramente o recebem. E a mãe dizer a Jesus, não têm vinho, significa o quê? Não têm alegria. Não têm este sentido profundo da vida. Em primeiro lugar, desculpem, e Jesus responde de uma forma um bocado estranha. Tiemoi kai soi gyunai, que é uma tradução do hebraico mali walha, ou seja, o que há entre mim e ti. É a mesma expressão com que os demónios se referem a Jesus. Mas o que é que há entre nós e ti? E tem uma dupla resposta, é uma pergunta retórica. Não temos nada a ver um com o outro, o caso dos demónios com Jesus, ou então, sim, temos alguma coisa a ver um com o outro. E reparem a forma como Jesus trata a mãe, que parece uma falta de respeito, mas é uma forma extremamente simbólica. Não lhe diz mãe, chama-lhe mulher. Num contexto de aliança, num contexto de casamento. Então reparem, Maria é apresentada em primeiro... Não digo Maria. A mãe de Jesus é apresentada em primeiro lugar e depois Jesus trata não por mãe, mas por mulher. Tal como na cruz o fará. Nossa Senhora só aparece 2 vezes em São João. Aqui e depois na cruz. São os 2 no princípio e no fim da vida de Jesus. Com, de facto, um simbolismo muito intenso. O facto de Jesus tratar a mãe por mulher, num contexto de casamento, parece querer referir-se à mãe como representante da mulher, ou seja, da esposa. Daquela que está à espera que chegue o esposo. E por isso, em primeiro lugar, é apresentada a mãe de Jesus como símbolo do quê? Naturalmente que é a mãe de Jesus, mas o evangelista apresenta-nos a mãe de Jesus como a representante mais, digamos assim, excelente daquele que era considerado o resto do povo de Israel. Ou seja, aquele Israel que esperava a vinda do Messias. Reparem, estamos numa sala cheia de judeus. Ninguém se apercebe da falta de vinho. A única que se apercebe da falta de vinho, nem sequer o chefe de sala, já lá vamos. A única que se apercebe da falta de vinho é aquela que está atenta, a sua mãe, mas que é representante daquela que, ou daquele povo que o gerou, que o deu à luz e que por isso é também mãe de Jesus. Ok? Maria, mãe de Jesus, mas aqui representante do Israel fiel, que é capaz de se aperceber que falta a alegria, falta o vinho novo que é o Messias. Esta interpretação de que Jesus diz, sim mulher, de facto há qualquer coisa entre mim e ti, que a resposta é positiva, está, se fosse negativa, mas então, temos alguma coisa a ver um com o outro, a mãe encolhia-se imediatamente, não é? Mas não é isso que Nossa Senhora faz. A mãe de Jesus diz aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. A mesma expressão que o povo diz quando recebe o dom da lei. Então agora, ao receber este grande dom, que é o vinho novo que Deus oferece e que é Jesus, o Messias, que tem a capacidade de transformar os corações e de transformar o mundo, é preciso também agora, e sobretudo agora, fazer tudo o que ele disser. E Jesus antes diz, ainda não chegou a minha hora. Ou seja, essa missão para a qual eu vim, ainda não chegou a hora. Há de chegar essa hora em que manifestarei a minha glória, essa glória na qual se torna presente o amor profundo de Deus pelo mundo. Mas ainda não é agora. Mas por intercessão da sua mãe, Jesus antecipa a sua glória. E com isto manifesta aquilo para que veio. E para que é que ele veio? O narrador cria o cenário, no versículo 6 e seguintes, desta secção, com uma notável descrição das vasilhas.
Nem nos diz como é que eles iam vestidos, nem como é que iam calçados, nem se a noiva estava com não sei o quê. Não nos conta nada desses pormenores. Detém-se numa coisa que para nós parece não ter grande importância, que são as vasilhas. Diz-nos que existem apenas 6. Se o número 7 é um número naturalmente por comparação, o número 6 é um número imperfeito. Ou seja, trata-se de uma realidade à qual falta qualquer coisa para que possa atingir a perfeição. Portanto, vamos ver a samaritana, depois também com 6 maridos, etc, etc, etc. O número 6 tem, de facto, assim como o 666 da besta do Apocalipse, ou seja, é aquele que tem uma grande força, mas que é completamente imperfeito. Portanto, o 6 tem este simbolismo de algo que é imperfeito. Mas, neste caso, algo ao qual falta algo para poder atingir a perfeição. E depois diz-nos que eram de pedra. A pedra era considerada muito boa para a purificação. Porquê? Porque a pedra, ao contrário da madeira, não contrai impurezas, é mais fácil de lavar, etc, etc. Então a pedra era muito considerada pelos judeus para a purificação. E depois tinha eram muito grandes as vasilhas. Tem uma capacidade de mais ou menos 90 litros. Quem foi agora à Terra Santa e quem já foi, viu lá uma talha de pedra lá em Caná. O que significa que se trata de uma grande quantidade de água que dará lugar a uma grande quantidade de vinho. O facto das vasilhas estarem cheias até cima indica a abundância de uma lei, simbolizada nos ritos da purificação. A água no Antigo Testamento simboliza a lei, no Novo Testamento simbolizará o Espírito Santo, que é uma água que não tem nem sabor, nem tem cheiro. E o que é esta água que não tem sabor nem cheiro, nem traz alegria? São os mandamentos farisaicos, estas purificações, as abluções, estas obsessões com que os fariseus viviam. Jesus manda encher estas talhas até acima para dar abundância. É isto que era tão abundante na vida do povo de Israel, ao vinho novo que só ele pode oferecer. Como é que a água se transforma em vinho? Há aí gente que sabe fazer isto. Às vezes há vinho que parece água. Mas... pela palavra de Jesus. O efeito poderoso da palavra de Jesus, ele é a palavra pela qual todas as coisas foram feitas, diz logo no prólogo. O efeito poderoso da palavra de Jesus remete-nos precisamente para essa afirmação logo no versículo 1. A palavra de Deus bastou ser pronunciada para realizar aquilo que significa. Como é que Deus criou todas as coisas? Lá no livro do Gênesis. E Deus disse. E quando Deus disse, é por isso que São João diz que este dizer de Deus, esta palavra que sai do interior de Deus, é o Logos, é Jesus. Foi através dele que todas as coisas vieram à existência. Pelo simples facto de ser pronunciado, cria todas as coisas. Então a palavra de Jesus aparece como a produtora da nova aliança, mais poderosa do que a palavra de Moisés, a lei simbolizada na água, naquelas talhas, que converte a lei, ou seja, um dom, e era um dom, mas um dom imperfeito, em algo que lhe falta. E quem é essa 7ª talha, vou dizer assim, é Jesus. É Jesus que pega neste dom dado a Moisés e o leva à perfeição, através desse vinho novo que ele quer oferecer a todos os corações e a todas as pessoas. A água que passa a vinho, simboliza a continuidade do Antigo Testamento no Novo Testamento. A água não desaparece. A água é transformada. Trata-se de um dom que é transformado, que é levado a algo de muito mais. Uma água que se transforma em vinho. Mas com a descontinuidade também que a presença de Jesus significa. É o mesmo, mas é completamente diferente. E depois aparecem os serventes. Aparecem como aqueles que obedecem sem questionar. Jesus diz, mas agora vem para aqui isto agora a dizer-nos que então estás para aqui as talhas e enches de água, mas que disparate é este? Não. Estamos num episódio muito simbólico, ok? Os serventes são aqueles que obedecem à palavra de Jesus, acreditando profundamente nela, sem questionar, que acreditam e a cumprem. São símbolo dos serventes do vinho novo, daquele vinho que Jesus oferece aos homens
e por isso símbolo de todos os que acreditam na palavra de Jesus, que são chamados a levar o vinho novo ao ser humano, começando por quem? Bom, se vocês já viram que estamos aqui num ambiente simbólico, em que aquelas bodas representam o povo de Israel, os comensais ali presentes. A mãe de Jesus que representa o Israel fiel, aquele que está atento e que aguardava com toda a sua vida a vinda do Messias, desse vinho novo. Quem será o chefe de sala? Os chefes. Os chefes que tinham a obrigação de estar atentos para que nada faltasse, para que tudo estivesse preparado. E, no entanto, nem sabem, nem se aperceberam que não havia vinho, nem sabem de onde veio o vinho. O chefe de mesa representa o chefe do banquete, o que dispõe as coisas para que ele possa acontecer. Mas, ironicamente, é a única personagem que não se apercebe daquilo que se passa, como acontecerá na vida de Jesus. São os únicos aos quais passa tudo ao lado. Simboliza, como digo, os chefes de Israel, que não são capazes de se aperceber da origem do vinho, de onde é que veio o vinho, de onde é que veio o vinho? De Deus, deturpando a realidade. Aliás, no grego, onde é que está? São um noivo disse-lhe. Pois, sem saber a sua proveniência, no grego é de onde tinha vindo o vinho, ou seja, de onde é que tinha vindo Jesus, nunca se aperceberão de onde é que veio Jesus, nunca são capazes de reconhecer a sua origem. E, no entanto, são aqueles que tinham a responsabilidade de tudo ter preparado para acolher o Messias. O noivo aparece inesperadamente. Está a mãe, está Jesus, está Jesus, estão os discípulos, está o chefe de mesa, estão os serventes, e de repente aparece o noivo. É a ele que o chefe de mesa se dirige e interpela. Esta interpelação do chefe de mesa deve ser lida em duas camadas de sentido. A ironia e depois uma informação ao leitor através desta ironia. Sendo o responsável pela festa, é o único que não se apercebe da origem do vinho. Não sabe de onde vem. E é a mesma pergunta que quer os chefes, quer Pilatos farão a Jesus quando lhe dizem de onde és? Exatamente com a mesma expressão, opu em grego. O leitor é desafiado a responder. Eles não sabem de onde veio este vinho. E tu sabes? É a pergunta que é feita imediatamente ao leitor no início do Evangelho. E depois uma informação ao leitor através da ironia. Jesus é apresentado como o vinho novo, superior aos vinhos que o antecederam, o que revela um noivo que tem critérios diferentes dos outros noivos. O facto do mestre de mesa se dirigir ao noivo coloca este na origem do vinho. De onde veio este vinho? À primeira vista, o noivo simboliza o Pai, que só agora envia o vinho melhor. Então mandaste-nos o vinho todo, os profetas, etc, o dom da lei, e só agora é que nos envias o vinho bom. Tens critérios diferentes dos outros, que primeiro dão o vinho que é bom, enquanto os outros estiverem mais ou menos já tocados, então dão aquele que é inferior, porque já ninguém se apercebe, não é? No entanto, o tema do noivo aparece outra vez em 3:29, na boca de João Batista, quando ele diz e fala de Jesus como o noivo, e ele próprio como o amigo do noivo, em 3:29. Aquele que prepara as coisas para a boda. Assim, o noivo é Jesus, que vem desposar o seu povo numa aliança simbolizada neste matrimónio que cumpre as esperanças do Antigo Testamento. Então, por um lado, temos um noivo que parece significar o Pai, e por outro lado, temos outra leitura que nos apresenta o noivo como símbolo de quem? De Jesus. Está assim tão confuso? Ou estão a seguir o raciocínio? E a gente pergunta, então no que é que ficamos? É nenhuma das duas, porque eu e o Pai... Então este episódio, que parece uma coisa tão corriqueira, e é que é lida assim às vezes com esta mentalidade do Ocidente, Jesus foi, então transformou, até transformou água e vinho, tudo isto é intensamente simbólico, que para poder ser percebido tem que ser lido à luz da mentalidade judaica e de todo o simbolismo do Antigo Testamento. Então Jesus veio para estabelecer uma aliança. Ele é este vinho novo. Ele é o noivo que oferece o vinho novo. E oferece a quem?
Vamos então encontrar agora a quem é que Jesus oferece, precisamente naquilo a que chamamos a inclusão. Começa aqui, o primeiro sinal de Caná, e vai até o segundo sinal de Caná. E se vocês virem aqui na vossa folhinha, depois das bodas de Caná, aparece-nos Jesus, o novo templo de Deus. Jesus e Nicodemos. Quem é Nicodemos? Um dos chefes dos judeus. Portanto, o encontro com o judaísmo ortodoxo, daquele fidelíssimo. A seguir, narra-nos o encontro de Jesus e João Batista. Encontro com o judaísmo profético e ascético. Depois, Jesus e os samaritanos. Os samaritanos que eram considerados heréticos pelos judeus. Então, encontro com o judaísmo heterodoxo. E, por fim, Jesus e o funcionário real, que é o segundo sinal de Caná, que é o encontro com o judaísmo paganizado. Ok? Temos depois a intervenção do narrador, versículos 11 e 12. Como já vos disse, e tenham sempre isso muito presente quando lerem um texto, as intervenções do narrador são importantíssimas, porque orientam o leitor. E ele diz-nos o quê? Que este foi o princípio dos sinais. Evoca o princípio do Evangelho. Enarche, no princípio era o verbo. Aqui, no princípio, o princípio dos sinais. Ou seja, aquilo que Jesus realizou trata-se do início de uma obra comparável à criação do mundo. Aquilo que Jesus vem fazer é qualquer coisa de comparável à história da criação do mundo, através do qual manifestou a sua glória. O prólogo anunciou que a glória foi contemplada na encarnação do Logos, do Verbo, da pessoa de Jesus, e que esta é a plenitude do dom de Deus que aperfeiçoa o dom anterior da lei dada a Moisés. 6 talhas que dão origem à plenitude que só Jesus pode oferecer. E os discípulos acreditaram nele. Mas tal como Israel teve de afrontar uma história de fidelidade e infidelidade depois do dom da lei, também os discípulos vão fazer um caminho, muitas vezes de fidelidade, mas também de infidelidade, até perceberem à luz do Paráclito, aquele que é o Espírito da verdade, que vos conduzirá à verdade plena, como Jesus diz no Evangelho de João, na última ceia, vão de facto percorrer um percurso que é necessário uma purificação interior até poderem, à luz da Páscoa, entender tudo aquilo que Jesus disse e fez. Ok? Portanto, com o episódio das bodas de Caná, introduz estes 3 encontros com os quais eu agora gostava de partilhar convosco um bocadinho, começando pelo de Nicodemos. Se tivermos tempo, vamos ao da Samaritana, e depois, se tivermos tempo, que eu duvido, ainda iríamos ao encontro do funcionário real. Ainda têm coragem? Entenderam o que vos expliquei ou é muito confuso? O simbolismo, sobretudo, importante é este. O contexto é um contexto de boda. A boda no Antigo Testamento significa a comunhão que Deus quer estabelecer com o seu povo. Aliás, muitas vezes é assim que se refere ao povo de Israel. Como um esposo que procura a sua esposa e com a qual quer estabelecer uma comunhão de vida. Ao dizer-se que neste casamento estava a mãe de Jesus, representante do Israel fiel que aguarda a vinda do Messias, que não se distrai, que não foi sacrílego, que não se afastou de Deus, ao dizer que é a mãe de Jesus, representa ela o Israel fiel para o qual Jesus vem. E vem para quê? Para transformar um dom que já tinha sido dado, mas que é um dom imperfeito, representado nas 6 talhas de pedra. O próprio evangelista diz para que é que estas talhas são: para a purificação dos judeus, ou seja, com isto significa o dom da lei, né? A purificação tinha a ver com as regras da lei. 6 talhas que estão vazias, que não têm nada já para oferecer, e que Jesus manda encher até acima para quê? Para, por um lado, manifestar a plenitude da lei, dessa água com a qual são enchidas as talhas, mas ao mesmo tempo continuar a dizer que mesmo assim estas 6 talhas, mesmo com a lei até cima, entendida, bebida, são insuficientes. Precisam de algo que as transforme em 7.
ou seja, um dom anterior que tem que ser levado à plenitude. E que dom é este? Este dom é Jesus. E que vida é essa que ele vem oferecer? É aquilo que o Evangelho nos vai dizer. Com quem é que ele veio estabelecer esta aliança? Estes encontros que a seguir se relatam manifestam que ele veio apenas não só para a mãe, para o povo de Israel, mas veio também para aqueles que eram considerados heréticos e por isso vai ao território dos samaritanos e se senta à beira de um poço com o simbolismo que já lá vamos ver, e depois com o judaísmo que também era considerado pagão, ou seja, para os pagãos, o funcionário real. Veio para todos. E para quê? Ele vai dizer em cada um destes encontros um aspecto concreto daquela que é a sua missão. Do que é que simboliza esta aliança que ele veio estabelecer com o povo, com o seu povo, com toda a gente que o aceitar como Messias e como Filho de Deus. Nicodemos, capítulo 3. Conseguem ler bem o texto? Sim. Pronto, é que assim tem um texto na frente. Nicodemos quem é? Nicodemos é um dos que, tendo visto os sinais que Jesus realizara em Jerusalém, sente que ele vem de Deus. Mas não sabe muito bem como é que há de enquadrá-lo. Vem ao encontro de Jesus com seriedade, disposto a encetar com ele uma discussão religiosa para entender melhor quem é este mestre. O verbo vir, quando tem por objeto Jesus, volto a repetir, adquire em São João um significado mais profundo. Trata-se de um caminho, de um processo de aproximação ao mistério de Jesus. Ele faz um caminho para se aproximar de Jesus. Mas falo quando? De noite. Teme que se saiba deste encontro. É uma pessoa importante. Diz-nos o texto que é um dos principais fariseus e é membro do Sinédrio, como se dirá mais à frente. Portanto, é um dos grandes. Então não quer colocar a sua posição social em perigo. Ao fazê-lo, ao procurar Jesus de noite, sem se comprometer, corre o risco de entrar num outro tipo de noite. A noite das trevas existenciais, dessas trevas que recusam a luz verdadeira que vê este mundo. Vocês reparem como, depois, o conteúdo do diálogo entre Jesus e Nicodemos tem a ver precisamente com a luz, para alguém que o procura de noite. A condenação está nisto, vejam no versículo 19. A luz veio ao mundo e os homens preferiram a noite, as trevas à luz, permanecendo desta forma na noite. É o caso de Judas, que sai do cenáculo para entregar Jesus. Recebe o bocado de pão, comunga como se estivesse em comunhão com Jesus, e diz-nos o autor sagrado no capítulo 13, atrás do pão entrou nele Satanás. Depois do pão, um gesto de comunhão hipócrita, entrou nele Satanás. É uma frase terrível. Judas sai e diz assim o evangelista, era noite. A noite tem, no Evangelho de João, por contraposição ao tema da luz, uma grande densidade. Trata-se da ausência da luz. E desta luz que Jesus diz que é, e que é exclusivamente. Portanto, desde o início, o leitor que somos nós é colocado de sobreaviso. A aproximação a Jesus terá de ser sem condições, sem respeitos humanos e sem reservas, de forma a não deixar que na sua vida as trevas acabem por rejeitar a luz. Nicodemos, tal como Judas, sofrerá a luta interior entre as trevas do príncipe deste mundo, como diz o texto mais à frente, e a luz do reino que é preciso ver. Mas enquanto Nicodemos acabará por dar a cara por Jesus, e num momento mais dramático, em que mais perigoso era fazê-lo, que é quando ele é condenado, vai ter com Pilatos para pedir, com José de Arimateia, para pedir o corpo de Jesus. Judas recusará a luz. E mesmo depois de um gesto tão bonito como Jesus faz, de lhe oferecer o bocado de pão, que era o gesto com que o pai normalmente manifestava o carinho na noite de Páscoa pelo filho mais novo, oferecendo-lhe um bocado de pão. E Judas aceita.
mas hipócrita. Já o sabíamos desde o capítulo 6, quando Jesus anuncia a última Páscoa. Continua com Jesus, mas completamente dissociado. Porquê? Porque não é aquele Jesus que ele quer. Ele quer outro Jesus. Um Jesus que restaura a independência de Israel, que corresponde aos seus projetos. Então Judas deixar-se-á dominar completamente pela noite, pelas trevas. E por isso entrou nele o pai das trevas. Nicodemos aproxima-se de Jesus com umas grandes palingonas, não é? Parece de Jesus, assim, Rabi, muito simpático ele, não é? Aquelas pessoas muito mesurentas. Nós sabemos que tu vieste da parte de Deus como mestre, porque ninguém pode realizar os sinais, cá está, uma fé assente nos sinais, que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus diz, não vinhas para cá com conversas, Nicodemos. Se não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Não vinhas para cá com essas conversas, aqui captácios de benevolência, etc. Não quer saber dessas conversas. Se não nasceres de novo, não podes nascer de novo. Se não nasceres de novo, não podes ver o reino dos céus. Jesus vai imediatamente à questão essencial, que é a questão essencial do Evangelho. Jesus não quer meros simpatizantes, nem que a sua adesão se faça com meias atitudes ou com reservas. Jesus não quer admiradores, quer discípulos. É necessário nascer do alto. É uma palavra grega que significa anotsen. Anotsen significa do alto ou outra vez. E Nicodemos percebe isso como sendo necessário nascer outra vez. E diz até, mas como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe para nascer outra vez? E Jesus diz-lhe, não, anotsen, é de cima. Não se trata apenas de um conhecimento, mas de algo profundamente existencial, equivalente a um nascimento. Jesus acolhe bem Nicodemos, mas é exigente. A preocupação de Jesus não é que Nicodemos goste dele. Ai, muito obrigado pela simpatia, pelas palavras. Muito obrigado, sou um mestre. Não, Nicodemos. Ou é assim, ou não vais a lado nenhum. Ele quer não que goste dele, mas que se abra à ação de Deus. E por isso fala a Nicodemos da vida eterna. A vida eterna que é um dom de Deus pela ação do Espírito. O nascimento segundo a carne destina-nos ao cemitério. O nascimento que é fruto do Espírito dá-nos a eternidade. De facto, a vida eterna não é algo que esteja no nosso ADN. Hoje em dia, todos nós pensamos, não, todos somos filhos de Deus. Não somos nada todos filhos de Deus. Onde é que essa teologia está na Bíblia? Todos somos criaturas de Deus. Criação de Deus. Filho de Deus é apenas Jesus. Tornamo-nos filhos de Deus pelo batismo. Na medida em que somos enxertados em Jesus e bebemos de tudo aquilo que Jesus é. Ser filho de Deus não é um direito. É uma dádiva. É uma graça que nos acontece pela nossa profunda união a Jesus. E por isso, ele diz que é preciso nascer outra vez. É a própria vida de Deus a vida eterna, na qual o homem só pode participar por dádiva divina. Por isso, é necessário um segundo nascimento. Estamos aqui a ver como se introduz um tema fundamental no Evangelho de João, que é o batismo. Como pode ser isso? Pergunta Nicodemos. Nicodemos, que se apresenta diante de Jesus como o chefe dos judeus e como um dos mestres de Israel, como é sublinhado, nós sabemos que tu, afinal, não entende o que o Senhor lhe diz. Jesus afirma que é necessário nascer do alto, usando uma expressão que em grego também significa nascer de novo. É desta última forma que Nicodemos entende. Como pode o homem nascer outra vez, sendo velho? Então vai entrar outra vez no ventre da sua mãe. Aqui está a ironia joanina, né? Que apresenta-nos estas piadas que é tipicamente judaica. Um tonto que não consegue perceber aquilo que Jesus lhe está a dizer. A atitude de Nicodemos é positiva, atenção. Está receptivo a ser ensinado por Jesus e faz perguntas não para provocar Jesus, como algumas entrevistas que a gente tem visto agora nos últimos dias, mas para saber a verdade. As perguntas necessárias para perceber o que Jesus lhe diz. Não lhe pergunta a Jesus se as reuniões duram muito tempo. É como às vezes nos perguntam a nós, por causa do batismo, quantas reuniões são? Não pergunta a Jesus quantas reuniões são. Pergunta a Jesus aquilo que é necessário para poder entender o mistério da sua pessoa. No entanto, tem dificuldade em entender o que Jesus lhe diz. Porquê?
porque continua a filtrar e a interpretar as palavras do Senhor de acordo com os seus critérios, que é a grande dificuldade sempre no caminho da fé. É a gente filtrar tudo de acordo com os nossos critérios. E Nicodemos tem esta dificuldade. Continua na noite ainda. Jesus indica-lhe o caminho, por onde poderá entender este mistério, o caminho do amor de Deus. Tanto amou Deus o mundo. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Este encontro com Nicodemos expressa aquilo que nos é dito no episódio das bodas de Caná. Diz-nos que Jesus veio em primeiro lugar, ele não se encontrou em primeiro lugar com o funcionário real, nem com a samaritana. Encontrou-se em primeiro lugar com um representante do judaísmo ortodoxo, ou seja, do povo de Israel. Veio em primeiro lugar para os judeus, mas que é necessário em cada um deles a disponibilidade de passar da noite para a luz, através de um novo nascimento, que é a dificuldade que os chefes vão ter sempre. No episódio do cego de nascença, eles sentem-se muito ofendidos porque, então nós somos cegos. Sim, se vocês dissessem, nós não vemos, começarias a ver. Mas como dizeis, nós vemos, já sabeis tudo, então nunca vereis nada, porque já sois detentores da luz, dessa luz que vós pensais ter. Jesus desafia Nicodemos a deixar uma religiosidade apenas intelectual e a abrir-se à ação do Espírito. Podemos saber muito sobre uma pessoa, até sobre Deus, sem nunca sermos seus amigos. Ainda no domingo passado, era esta a reflexão que eu fazia com os meus paroquianos. Mas, no entanto, a aliança de Jesus destina-se também àqueles que os judeus consideravam estar fora da possibilidade da salvação. Só eles. Os outros, samaritanos, nem pensar. Pagãos, mas nem em sonhos. Então Jesus vai rasgar com esta mentalidade e vai encontrar-se de seguida com uma samaritana. Ainda tenho um bocadinho? Sim. Jesus chega a uma cidade da Samaria. O texto da Samaritana é enorme, não é? Eu aqui ainda tenho o texto da Bíblia dos Capuchinhos. Já não é o texto da minha tradução para a Bíblia da Conferência Episcopal. Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar e senta-se à beira do poço. Jesus, um judeu, entra em território samaritano. Para os judeus, os samaritanos eram heréticos e por isso estavam proibidos de entrar em contacto com eles sob pena de ficarem impuros. Ficar impuro significava que a pessoa ficava impossibilitada da sua relação com Deus. Portanto, era o pior que lhe podia acontecer. Ora, Jesus não só entra em território samaritano, porque podia ter dado a volta por aquela zona que fomos à Terra Santa agora em agosto, por onde viemos junto lá ao Jordão, podia ter dado pelo outro lado, mas não, Jesus entra em território samaritano porque quer. Diz o texto, era necessário que ele atravessasse assim a Samaria. Esta palavra era necessário em grego dei, é uma expressão usada para dizer que é da vontade de Deus. É a vontade de Deus. Era necessário. Então Jesus não só entra em território samaritano, como se senta. E quem se senta é para se demorar. Falo no poço de Jacó, não é num sítio qualquer. E Jacó, como vós sabeis, com Abraão e Isaac, é para judeus e samaritanos um pai comum. Nesse dom dado por Jacó a seu filho, Jesus quer revelar o verdadeiro dom de Deus. Enquanto Jesus está sentado, chega uma mulher para tirar água. O encontro de Jesus com esta mulher era do mais improvável que podia haver. Nenhuma mulher vai ao poço na Terra Santa ao meio-dia. É uma hora de um calor insuportável, sobretudo naturalmente no verão. Quem é que vai ao poço nesta hora? Quem tem outras intenções, já lá vamos. A água que anda à procura é outra. Uma hora improvável e um diálogo impensável. Um homem nunca deve dirigir
a palavra a uma mulher, na mentalidade judaica, e muito menos a uma samaritana. Mas Jesus torna algo que parecia impossível no encontro de salvação. A iniciativa é dele, reparem. Já está no poço e é ele que dá início à conversa. Por outro lado, a samaritana nunca receberá nome. É uma samaritana. O outro tem nome, Nicodemos. Esta é uma samaritana. Trata-se de alguém concreto, mas ao mesmo tempo o seu anonimato é um desafio ao leitor, como acontece sempre que aparece uma personagem anónima. De quê? De que lhe empresta o nome. Para que aquele diálogo que Jesus vai ter seja consigo. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus e a samaritana estão completamente sozinhos, junto a um poço. A cena, por si só altamente reprovável para a mentalidade judaica, torna-se ainda mais tensa quando Jesus pede à mulher que lhe dê de beber. Porquê? Pronto, então, coitado, estava a atravessar, estava com sede. Não, isto tem um significado na Bíblia. A narração desta cena recorda ao leitor que conhece o Antigo Testamento pelo menos 3 outras cenas parecidas. A primeira, em Gênesis 24, quando o servo de Abraão, enviado a encontrar uma esposa para Isaac, um contexto matrimonial, pede de beber às raparigas que lá estão junto do poço. Em Gênesis 29, quando Jacó se encontra com Raquel junto ao poço e lhe pede de beber. Isto tem um significado vai mais longe. O encontro de Moisés com as 7 filhas de Reuel em Êxodo 2, 15 a 22. Em cada um destes episódios, para além de outros elementos, o homem chega a um poço, de onde se aproximam também raparigas, ou uma rapariga ou várias raparigas, o que dá origem a uma conversa e ao pedido ou à oferta de água. Todas as histórias terminam com o casamento dos intervenientes. Isaac e Rebeca, em Gênesis 24, Jacó e Raquel, em Gênesis 29, Moisés e Séfora, em Êxodo 2. Ora, o encontro de Jesus com a samaritana nasce junto ao poço. Também aqui há uma conversa que se inicia com o pedido de Jesus: dá-me de beber. E a primeira parte do diálogo termina com afirmações sobre a situação matrimonial da samaritana. Vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Ah, pois dizes bem. Estamos, pois, num contexto, numa moldura matrimonial e do encontro com um cariz também, de alguma forma, sexual. Okay? Mas não no sentido humano. A declaração seguinte de Jesus muda o rumo da conversa. Até um fato que depois fala disto, não é? Neste sentido mais brejeiro. Não. A declaração seguinte de Jesus muda o contexto. Do matrimónio humano passa-se à aliança, à relação com Deus. A mulher que se sentir ofendida pelo pedido de Jesus, dá-me de beber, e com desprezo lhe chama judeu, sente agora desejo dessa água que corre para sempre. A gente pode imaginar porque é que ela ia ao poço. Ela ia ao poço porque ia à procura, vou dizer assim em bom português, ia à procura de homem. Andava num desassossego existencial muito grande. Ela não vai buscar água, porque a água vai-se buscar de manhã cedo ou então ao fim do dia. Ela vai ao poço quando não está lá ninguém que vá buscar água. Que vá estar lá alguém que tenha as mesmas intenções que ela tem. Jesus, depois na conversa, dirá, e a gente percebe, que afinal o seu desassossego era de encontrar alguém que lhe matasse a sede, mas numa sede profunda. Ela anda a tentar matar a sede, passando deste para aquele e daquele para o outro. Então já teve 5 e o que agora tem não lhe pertence. É assim que Jesus diz? Quantos são? 6. Outra vez 6. Seja algo que não lhe dá consistência. Ela anda numa desinquietação existencial muito grande. E então vai ao poço. E atrás de um vem outro, e através daquele vem outro. A mulher, então podemos entender, quando se apercebe que ele é judeu, ela fica horrorizada. Olha como havia de calhar na rifa. Um judeu. E diz-lhe: mas como é que tu, sendo judeu, te atreves a pedir de beber? E a gente agora já entende qual é o sentido que está por detrás.
Jesus mete-se com ela, com as motivações profundas dela, para depois lhe dar a volta. Não é? Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Tu nem sequer me devias dirigir a palavra. Olha como havia de calhar na rifa, venham aqui à procura de alguém e havia de me calhar um judeu. A sua sede não é apenas física. Jesus começa a fazê-la sentir desejo de uma outra água, de uma água que corra para sempre, uma água viva. Quando Jesus lhe pede que vá buscar o marido e ela responde que não tem nenhum, e Jesus declara-lhe que de facto disse a verdade, visto que já teve 5 e o que agora tem não lhe pertence, depois de 6 maridos considera que não tem nenhum. O número 6, como vimos, é um número imperfeito. Falta-lhe algo para encontrar aquilo que lhe dá o sentido profundo da vida. Por isso vive neste desassossego. Num desassossego constante que a faz ir ao poço a deshoras. Jesus revela-lhe a sua verdade mais profunda. Diz a verdade. Nisto disseste a verdade. Porque já tiveste 5. Toca-lhe na ferida. Não se põe ali com maquilhagem para dourar a pílula. Não, Jesus diz a verdade que aquela mulher é. Não para a magoar, mas para a fazer perceber que a sua sede é muito mais profunda. Jesus revela-lhe a sua verdade mais profunda, o vazio existencial, a secura da alma, que a leva a uma série sucessiva de relacionamentos, procurando neles a água que a sacie, mas sem nunca se sentir saciada. Jesus, que iniciara o diálogo pedindo-lhe água, e agora podemos entender a irritação dela, não é? Oferece-lhe a possibilidade de uma água que a descedente verdadeiramente. E neste diálogo com Jesus, pouco a pouco, ela começa a sentir necessidade desta água. Não quer voltar mais ao poço. E agora já entendemos o que é que isto significa. À procura de quem lhe mata a sede. O termo água viva, se tu soubesses quem é aquele que fala contigo, tu é que lhe pedirias a água viva. E aqui está algo que transforma o sentido da água. É um termo que só volta a aparecer num texto que já aqui vimos hoje, em 7,38, quando Jesus diz, e de seu seio jorrarão rios. E depois diz o narrador, referia-se a quem? Ao Espírito Santo. Ou seja, é essa vida de Deus em ti que te pode matar a sede e refrescar a alma. Esse dom que brotará do seu interior e será fonte abundante no interior daqueles que nele acreditam. Assim, mais do que água viva, a expressão grega pode significar água vivente, essa que está sempre a borbulhar, que está sempre a jorrar, no sentido em que é a própria vida de Deus, que vive e faz viver. Desta forma, o dom dado por Jacó, assim como a lei foi dada ao povo de Israel, e não é um dom perfeito, também o dom dado por Jacó em nada se compara com o dom dado por Jesus. O dom dado por Jacó, o poço, permite a continuidade da vida biológica. Temos que ter água para continuar a viver. Mas este dado por Jesus concede e é a própria vida divina. Como resposta à declaração de Jesus sobre os maridos, a mulher passa abruptamente para a do lugar onde se deve adorar a Deus. Então nós entendemos que temos aqui um contexto religioso. Senhor, vês que és um profeta. Já não é judeu, agora já é Senhor e é profeta. Os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, no Monte Garizim. E vós dizeis que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém. O leitor do Evangelho de João, chegado aqui ao capítulo 4, já passou pelo capítulo 2, pela expulsão dos vendilhões, com todo aquele significado que vos dizia. Isto permite-nos perceber que a questão da sede não é apenas moral, mas também religiosa. Ela quer saber onde é que pode encontrar Deus. Os samaritanos dizem que é naquele monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. A palavra Baal significa literalmente senhor, patrão. Aplica-se quer aos ídolos, quer ao marido. Baal significa quer o ídolo, o Deus, Baal, quer o marido. Ela tem necessidade de perceber onde pode verdadeiramente encontrar-se com Deus. É esta a grande questão que separa e antagoniza judeus e samaritanos. Segundo Deuteronômio 12:5, só deverá haver um santuário para a adoração. Deus só pode viver num santuário. Então os samaritanos dizem que é em Garizim, os judeus dizem que é em Jerusalém.
Onde depois fazê-lo? Pergunta ela. E vejam a abertura já desta mulher. Já faz as perguntas, não é para provocar, mas é para descobrir. Quer fazer caminho. Onde encontrar o lugar da presença de Deus no meio dos homens? Jesus anuncia-lhe um novo tempo em que o encontro e o relacionamento com Deus já não estão dependentes de um lugar. Chegou a hora, diz ele. Cá está o tema outra vez da hora. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. A pergunta não deve ser onde, mas como. Apenas o Espírito da verdade, pelo qual nascemos para a vida de Deus, como disse Jesus a Nicodemos, nos pode conduzir ao encontro do Pai. Pouco a pouco, a mulher vai deixando que o Senhor a vá iluminando. Vai-se despojando das suas verdades para se deixar iluminar por aquilo que Jesus lhe diz. Vai purificando a sua fé para se deixar cativar pela pessoa de Jesus. Mas para isso, deixa cair as suas defesas e os preconceitos religiosos que tinha. Deixa que Jesus reeduque a sua fé, que a reconstrua. Depois da conversa com Jesus, que ilumina e dá um sentido novo à sua vida, diz-nos São João que a samaritana deixou o cântaro e foi à cidade e disse àquela gente: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? O pormenor do cântaro é de uma simplicidade e de uma profundidade maravilhosas. O cântaro era usado pela mulher para ir ao poço, era a sua desculpa, à procura de quem lhe matasse a sede. Agora já não precisa do cântaro, porque encontrou a fonte da água viva. E por isso desfaz-se daquilo que não se coaduna com a sua nova forma de viver. Já não precisa dele porque encontrou a fonte da água viva. Deixando-o, a mulher abandona a sua antiga vida e volta-se para um caminho novo, marcado para sempre pelo encontro com o Senhor. Vocês vejam bem, ela que viera no silêncio do pino do calor, para que ninguém lhe desse o cheiro, para que ninguém se apercebesse do seu possível encontro com um homem, agora regressa aos gritos a dizer que encontrou um homem. Vai dizer a toda a gente: não será ele o Messias? E conta que ele lhe disse tudo aquilo que ela fez. A sua pergunta é retórica. Ela sabe que é o Messias. Por isso agora já não tem medo. O silêncio transforma-se num testemunho jubiloso. O Nicodemos, o chefe dos judeus, continua na noite por enquanto. Esta mulher saiu do escondimento para poder testemunhar a toda a gente aquilo que ela própria sentiu. Alguém que me disse aquilo que eu sou e tudo o que eu fiz. E que, no entanto, apesar disso, não me magoou, mas que me libertou. É uma alegria que não se consegue guardar apenas para si. Convida todos os que encontra a ver Jesus. Vim de ver, diz ela. Com o significado que ver Jesus tem no quarto evangelho que já vos expliquei. Para a samaritana, ver aquele homem é acreditar que ele é o Messias. Ela acreditou. E qual tesouro encontrado, deseja que todos acreditem também. Quem um dia se encontrou verdadeiramente com Jesus não é capaz de se calar, pois encontrou o amor que plenifica o coração e o sentido profundo da vida. É este testemunho, e este testemunho tem como resultado que os samaritanos acreditem em Jesus ainda antes de se encontrarem com ele. Este é o verdadeiro percurso crente. Deixar-se educar por Jesus, reconstruir por ele, e quando esse encontro acontece, como a vida muda e há necessidade de o anunciar. É o tesouro encontrado, a pérola preciosa descoberta, como diziam os sinóticos. A descoberta da fé, ou a redescoberta da fé, gera a necessidade interior do anunciar a toda a gente. Não sentir essa necessidade significa que há qualquer coisa na nossa fé que não dá resto zero. A mulher parte e anuncia Jesus. Não vai anunciar doutrinas, não vai ensinar o catecismo, vai anunciar o Evangelho vivo do seu encontro com Jesus, do seu encontro transformador com Jesus. A força do testemunho da mulher
provocou nos samaritanos que a escutaram uma fé incipiente, que se transformará no encontro pessoal com o Senhor. Já não é pelas tuas palavras, diz aqui no versículo 42, já não é pelas tuas palavras que acreditamos, agora nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. A fé chega pelo testemunho dos que um dia se encontraram com o Senhor. Trata-se de uma salvação experimentada que sente inevitavelmente a necessidade de extravasar e testemunhar. E aquele que testemunha dá espaço ao testemunhado. A finalidade é sempre o encontro com o Salvador do mundo. Não fica lá a estorvar. Não fica lá a ocupar o lugar que é apenas de Jesus. A mulher anuncia, mas provoca o encontro pessoal dos samaritanos com Jesus. É esta mesma consciência que levará depois um encontro que já não vamos ter a possibilidade de ver hoje, que levará depois o Batista a afirmar: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Olhem, meus amigos, todos estes encontros estão naquele livrinho meu, que se chama Os Encontros de Jesus no Evangelho de São João. Ok? Este de Nicodemos, da Samaritana e mais uns quantos. Hoje ficaríamos por aqui, está bem? São 3h30, já me estão a ouvir há 1 hora. Agora estaria disponível para... ainda podia falar do funcionário real, mas depois também acho que já é muito pesado. Já chega, não? Podem dizer à vontade. Sim, Padre, mas já chega. Perguntas. E depois então o encontro com o judaísmo, com o paganismo. Ou seja, Jesus veio para os judeus de cepa, veio para aqueles que eram considerados fora da salvação, como esta mulher, que ninguém considerava, que tinha a vida que a gente vê, não é? Veio também para os pagãos, como depois é narrado no outro episódio. Eu espero que este nosso dia tenha ajudado a ter uma visão do Evangelho de São João. Verdade? Sim? Ok. Naturalmente, depois os pormenores não podemos fazer só num dia. Okay?